e que Antony deve ser anunciado próximas horas, próximos dias, quando a negociação, enfim, terminar, a papelada for toda acertada, como novo jogador do Manchester United, de acordo com o Fabrizio Romano, acho que a informação é dele, e do The Athletic, eu acho que os dois publicaram a mesma coisa. Manchester United pagando aproximadamente 100 milhões de euros pelo Antony. Seria a contratação mais cara desta janela de transferências. Lembrando que o Manchester United fez uma proposta de 80, o Ajax recusou. Fez uma proposta de 90, o Ajax recusou. E aí, quando se aproximou desses 100 milhões, foi que o Ajax disse, beleza, vamos conversar. Muita gente questionando esse valor pelo Antony. Vocês questionam que ele vale 100 milhões de euros? Cara, eu acho que o Antony tem um diferencial, de alguma forma, e que acho que tem relação também, de alguma forma, lúdica com o futebol brasileiro, assim, que é a capacidade do drible e a capacidade do jogo bonito que ele conseguiu mostrar no Ajax. Eu acho que o United só paga isso pelo Antony por ter o Ten Hag confirmando, dando muita certeza sobre o que o Antony pode oferecer. Eu acho que fosse outro técnico, que não tivesse trabalhado ainda com o Antony, não tivesse tanta certeza, o United teria um pouquinho mais, para mim, de pé atrás, não de contratá-lo, mas de pagar esse valor todo. Com o aval do Ten Hag, eu acho que isso aumenta. Acho um valor bem alto, tá? Bem alto. Mas acho que o Antony tem capacidade de corresponder a essa expectativa com o United, que me parece estar montando um time que faz muito sentido, assim. Acho que ele, de um lado, o Sancho do outro, acho que tem bastante possibilidade de dar certo. Mas eu confesso que eu acho um valor bastante alto, assim. E me chama a atenção disso acontecer antes da Copa, né? Achei que, passada a Copa, poderia chegar nesse valor. A gente falava isso durante a semana, né, no Melhor da Liga. Passada a Copa, o Antony indo bem, acho que poderia chegar a esse valor. Antes da Copa já chegar nesse valor, me chama a atenção. Mas eu acho que o Antony tem futebol para corresponder a todo esse dinheiro desembolsado. Eu acho que o valor tem a ver com o desespero do United. Faltam 4 dias para fechar o mercado, é ele ou nada. De um clube que tem muito dinheiro, né? Que tem muito dinheiro e tem pouco critério, né? Porque foi atrás do De Jong, depois do Rabiot, depois do Casemiro. Quem tenta esses 3 jogadores em um período de uma semana não tem critério do que está fazendo. E tem muito dinheiro, porque ele pagaria o quanto fosse necessário. Manchester United, de uma semana para cá, gastou 180 milhões de euros quase em 2 contratações. E olha que já tinha gastado 50 no Lisandro e tal. Dinheiro não falta. Falta planejamento. Quando você vai atrás de um jogador faltando uma semana, é isso. Você sai subindo 10 milhões a cada X que o Fabrício Romano coloca lá, que a proposta foi negada, você já vai na seguinte, vai. Então, tem a ver com ter dinheiro, não ter critério. E é um jogador novo, de muita projeção, porque se você compara com outras transferências similares, Gabriel Jesus aproximadamente 55, Sterling 55, Richarlison por aí, Rafinha 65, só que já são jogadores mais velhos. Um de 21, 22 anos, é normal que custe mais do que os caras de 25, 26, porque quando ele tiver 26, ele vai estar amortizado, ele vai estar acabando o contrato. Então, isso faz ele ser mais caro, e o desespero do Manchester United de ter muito dinheiro na carteira também faz com que você faça pior negócio. Melhora bem o time, viu? Melhora bem o time. Ainda é um elenco com muita lacuna, porque aí você vai ter para o ataque Sancho, Rashford, Antony, Elanga, sendo que Sancho e Rashford você precisa recuperar esses 2 jogadores, são 2 fantasmas de um ano para cá, então jogaram muito bem contra o Liverpool, já jogaram pior ontem contra o Bournemouth, né? Contra o Southampton. O Bournemouth foi o Liverpool. Jogaram razoavelmente bem, mas já jogaram pior. E tem o Cristiano Ronaldo que quer sair. Então, precisa de jogadores para ir, precisa de reserva para lateral direita. Enfim, ainda é um elenco que, pelo que gastou, tinha que ser melhor. Mas resolve bem. Acho que ajuda mais do que Elanga ou que Rashford pelo lado do campo. Que tem umas peças nesse elenco aí que... Não, o problema não é quem chega, o problema é quem tá. Tem umas peças aí que já não deram certo e continuam aí tentando dar certo. Além do Antony, tem outra negociação que deve estar
muito próximo também de ser oficial, que é a ida do Paquetá para o West Ham, mais ou menos 60 milhões de euros. Gente, a gente vai ter, se essas duas se confirmarem, Antony, 100 milhões, Paquetá, 60. Rafinha foi para o Barça, o Marcelo falava 65. Richarlison para o Tottenham, 50 e alguma coisa. Quem mais tem de brasileiro? Jesus, né? Jesus também. São muitos jogadores. Alex Telles indo para o Sevilla, o Renan Lodge indo, em princípio, emprestado para o Newcastle. Acho que o caso do Alex e o caso do Lodge são 2 jogadores que tentam ainda brigar pela vaga na seleção brasileira. Os outros todos, eles praticamente já estão na Copa, assim, todos 100% garantido, talvez não, mas Casemiro, 80 milhões faltou, 70 milhões faltou. O jogador brasileiro nessa janela de transferências é um caso de sucesso, porque assim, tanto os de 30 anos, no caso do Casemiro, como o Antony de 20, os clubes parecem, eu não sei se a impressão de vocês é essa também, mas assim, a nossa marca Brasil, a marca seleção brasileira, ela tá mais valorizada do que nunca, além do que os caras entregaram nos seus clubes na temporada passada, a gente tá vendo que, assim, os clubes estão pagando, de estar falando do Antony, tem muita qualidade, muito talento e tal, mas, cara, ano de Copa do Mundo, os jogadores trocando de clube nesses valores, assim, eu tô um pouco impressionada com a quantidade de jogador da seleção brasileira que fez movimentação, mas os valores que estão sendo pagos por esses jogadores. Assim, eu realmente me impressiona muito, e eu fico pensando, depois da Copa, se o Brasil chega a ganhar, quanto vão valer esses caras, assim? Porque já tá nesse nível, assim, são valores, para mim, muito expressivos. Eu não sei se vocês concordam, assim. Tipo, o caso do Casemiro é bizarro. Também o United precisando contratar, mas, assim, praticamente todos são valores de mais de 50 milhões de euros, todos os jogadores. Eu acho que tem 2 casos aí, que o Casemiro e Antony, né, que são do United, que eu acho que tem essa questão, assim, de um desespero, de alguma forma, de um gigante querendo voltar a ser gigante, querendo voltar a ser visto como gigante e disposto a gastar esse dinheiro todo que tá gastando para isso. Me chama a atenção, eu vou te falar, Tati, me chama mais a atenção a quantidade de jogador brasileiro mudando de clube do que os valores. Porque, não sei, pode ser que eu seja mais medrosa, receosa, e não sei se eu faria todos esses movimentos que eles estão fazendo, que eu acho incrível. Assim, eu acho que, no fim das contas, o que a gente está vendo de início de temporada deles mostra que eles tomaram decisões que fazem total sentido, assim, né? A assistência que o Richarlison dá hoje, acho que a gente não falou nem o Richarlison, né, nessa lista aí. A assistência que o Richarlison dá hoje de trivela para o Kane, o Rafinha hoje tão acionado no Barcelona, a resposta que o Simeone te dá, Tati, em relação ao Renan Lodge, de ser um cara que está buscando mais minutos, mais sequência por conta da Copa do Mundo, né? Em outras palavras, no fim das contas, é isso que ele fala, assim, que ele não tem compromisso com ninguém de precisar dar essa sequência, e que é isso que o Lodge quer pensando em Copa do Mundo. Eu acho uma maluquice quem pensa que jogador brasileiro não tá nem aí para a seleção brasileira. Acho uma loucura isso. No geral, todos eles estão muito preocupados com a seleção. E, no fim, eu acho que muitos dos movimentos têm a ver com isso. Tem a ver com aumentar o seu nível de competitividade, tem a ver... Óbvio que tem uma questão financeira aí, né? Você citou cifras muito altas, mas eu acho que a grande maioria pensou isso, assim, aumentar o seu nível competitivo, em quem sabe ter mais sequência, né? Porque quem tinha sequência, sei lá, o Rafinha tinha sequência, mas ele queria aumentar o nível competitivo dele, até de cobrança, eu acho, de pressão, enfim. Então, eu acho que foram movimentos bem arriscados, de alguma forma, que vários deles fizeram, mas que estão no início da temporada tendo uma resposta muito boa, né?